Oi, gente! Olha, eu aqui te convidando para a gente ouvir mais uma história. Como você já viu, falaremos de temas sensíveis, como relações abusivas, aborto. Então, se você for sensível a qualquer um desses temas, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Mas também falaremos sobre superação, falaremos sobre dar a volta por cima, sobre recuperação. E a nossa convidada de hoje fala uma coisa muito importante, né? Que quando ela chegou no grupo de ajuda, no MADA, ela ouviu que ela era a pessoa mais importante daquela reunião porque ela trazia novos espelhos. E é esse o objetivo dessa série. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma relação tóxica, por uma relação abusiva, a gente se pergunta: será que o problema é comigo? Será que eu deveria tolerar mais? Será que eu deveria me esforçar mais? E quando a gente escuta histórias como essa, a gente percebe que não. Então, eu espero de coração que essa história te toque de alguma forma, que desperte a sua consciência para alguns pontos que possam ser importantes para você. E não esquece, se você gostar dessa série, se você gostar desse trabalho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me fala o que você pensa, se você se identifica, eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Vamos lá? Senta que lá vem a história. Oi, Naná, tá me ouvindo? Oi, querida, boa Boa noite. Que noite. alegria te ver. Seja muito Também. bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado participar, contar para a gente a sua história, e, enfim, falar para a gente o que está te incomodando hoje. É um grande prazer, uma grande alegria te ouvir. E a palavra é sua. O que você gostaria de compartilhar com a gente hoje? Eu parei para pensar esses dias, né, a respeito do que eu tinha ouvido sobre o seu trabalho. Aí eu me peguei fazendo um resumo, né, da minha vida. E vai sair um resumo bem resumão mesmo, porque não dá para falar tudo. Ficaria uma história muito longa, né, porque aconteceram tantas coisas que me trouxeram até esse pesado momento, né, de estar aqui com você. Foi uma caminhada muito longa, muito dolorosa, mas o mais importante de tudo é que eu não desisti de mim. Então, estou aqui na luta, na caminhada, aprendendo cada dia uma coisa nova, diferente e buscando, assim, encontrar as energias que eu preciso dentro de mim. Falando dos meus relacionamentos amorosos, né? A minha primeira grande experiência ruim, eu tinha por volta de 22 a 24 anos. A princípio era só uma ficada, né? Éramos só dois ficantes, sem compromisso e sem responsabilidades de um relacionamento. E acabou que nessa brincadeira toda de, de ficar, eu já ia fazer mais ou menos 2 anos que a gente saía e não tinha compromisso, eu não frequentava a casa dele nem a minha, nem ele a minha, assim, de família, né, ele morava sozinho. Eu ia na casa dele, mas não frequentava. Não convivia com a família e ele não convivia com a minha. Nessa brincadeira toda, eu acabei engravidando, né? E acabou que a responsabilidade daquela gravidez ficou só para mim, né? Veio só para minha conta. Uhum. E por ser um relacionamento assim que não era nada assumido, já tinha problemas em casa com, com os meus pais, eu não sabia como lidar com aquela situação toda, e eu acabei decidindo, né, fazer um aborto. E foi uma decisão assim, eu não sabia nem como conversar com ele, né, ele, quando eu fui falar com ele a respeito do que estava acontecendo, ele foi uma pessoa assim, fria, é, ele só falou, tá, e aí? Né, aí eu, no momento daquela conversa, já concretizei. Falei assim, não, vai ser isso mesmo. E acabou que eu decidi a fazer. E ele sumiu, né? Ele
eu arquei com as consequências sozinha, sozinha entre aspas, né? Eu, eu, eu recebi apoio de uma pessoa. Ela falou assim, olha, eu tô com você na decisão que você tomar. Se você Uhum. quiser ir adiante com isso, a gravidez, eu te apoio. Mas se você quiser fazer, eu também te apoio. Porque ela conhecia... nesse tempo a gente já não vivia, não era um relacionamento saudável. Aconteciam algumas coisas e ela sabia da história e ela só falava, eu te apoio na decisão que você tomar. E acabei decidindo e, né, com tudo isso, eu não fui em um lugar específico, não foi feito em clínica e eu quase morri, né? Eu tive hemorragia e eu desmaiei várias vezes. Foi uma fase bem assustadora. Eu acho que eu fiquei tão impactada com tudo isso, de passar por essa situação. Eu lembro que em uma volta dos desmaios, eu acordei assim e a minha família já estava em casa. A minha mãe estava do meu lado me sacudindo, meu pai do outro e a minha irmã na porta com o olho super arregalado assim. Aí eles correram comigo para o hospital. Aí lá eu tive que fazer uma letragem e voltei para casa, tomei, fiquei em soro e a minha casa tipo em silêncio. Aqui na minha casa ninguém nunca questionou o que tinha acontecido naquele dia, mas eu acredito que eles não são bobos, eu imagino que eles sabiam e passou, né? Eu fiquei uns 2 meses, assim, um pouco debilitada e a pessoa nem sequer me procurou para saber como eu estava, se eu tinha feito, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Uhum. Aí passou um tempo, eu já estava começando a ficar melhor, já estava reagindo, né, a tudo, porque é um peso muito grande, é um fardo muito grande carregar isso. E você carrega sentimentos de culpa, de raiva de mim mesma, de eu falo assim, como eu fui burra, de passar por isso, porque tem tantos eu mesmo me culpava de não ter me tomado as medidas protetivas. Eu me culpava muito, eu me achava burra. Eu também pensava a respeito do pecado, que eu falava assim, nossa, olha o que eu fiz, e tinha esse sentimento de culpa, mas aí passou um tempo, por volta de 2 a 3 meses, que já tinha tudo acontecido. Nesse tempo, eu tive algumas notícias dele em festa, dele saindo, mas mesmo assim, aí ele começou a reaproximar, né? E nessas reaproximações, insistência de querer conversar, eu acabei cedendo algumas vezes para ouvir o que ele tinha a falar e acabou que eu caí de novo nesse relacionamento. Ele me falava assim que a gente tinha muito segredo junto, que já tinha passado por muita coisa junto. Uhum. Na época eu ouvi e interpretei. Depois eu tomei consciência de que a gente não passou por muita coisa junto. Eu passei. Só que eu não tinha essa visão, né? E na volta, ele ficou uns 2 a 3 meses maravilhosamente bem. Eu, eu comecei a acreditar que tinha tido mudança, e agora sim dava para pensar em ter alguma coisa com ele, que dava para consolidar um relacionamento saudável. E eu imaginava, estava perfeito, estava bom demais, mas durou muito pouco tempo, né? Ele voltou a contar as mentiras. Então, principalmente nos finais de semana em que eu estava trabalhando à noite, eu recebia notícias, né, de que ele estava em algum lugar, em alguma festa, com alguém, Uhum. e às vezes eu questionava, eu perguntava, às vezes ele falava que não, às vezes ele falava que era amigo e etc e tal. E finais de semana também ele ia almoçar na casa da mãe dele, eu acreditei, ele falava comigo, eu vou almoçar na casa da minha mãe. E como eu estava trabalhando, eu não ia, e então eu deixava, eu dava total liberdade. Mas eu não tinha essa liberdade de volta. Se Uhum. eu se eu falasse assim, olha, minha irmã me chamou para ir no shopping com ela. Eu não podia ir, porque
era uma briga enorme. Tipo, eu não tinha essa liberdade de fazer nada, nem com a minha família, porque vinha questionamento atrás de questionamento. Era um Muita coisa, relacionamento que te prendia, enfim, que tirava muito, toda a sua liberdade. muito. Qualquer, hoje eu vejo que era progressivo, era uma doença progressiva, porque ficava cada vez pior e coisas simples eu não conseguia fazer em paz. Como, por exemplo, se na minha folga fosse, se eu fizesse planos na minha folga de ir no centro comprar alguma coisa para mim por menos tempo que eu gastasse para fazer esse trajeto, eu fazia muito rápido, eu não tinha aquele sossego de chegar e sentar no lugar, esperar o tempo, esperar a minha vez chegar para ser atendido, porque eu tinha pressa de voltar para casa para não ter atrito nenhum. Tipo, eu fiz, olha, para eu chegar em casa já ligar e falar assim, olha, já cheguei em casa. Sabe, eu fui perdendo essa liberdade de fazer as minhas Uhum, coisas. E eu fui deixando eu fui me afastando dos meus amigos, das minhas amigas, porque eu não gostava de ninguém, sabe? Todo mundo tinha um defeito para ele. Até que no meu novo trabalho, uma das meninas estava passando, estava com um problema em particular, e eu gostava muito de ir em uma determinada igreja, né? E me fazia bem, né? E eu convidei ela para poder ir assistir. Então, vamos ir na quinta-feira? Aí eu falei assim, vamos. Aí tinha uma outra moça trabalhando com a gente. Ela pegou e falou assim, eu queria ir também. Eu falei assim, então vamos. Aí eu fiquei feliz de ela ter aceitado o convite, dela querer ir. Mas depois que ela aceitou, eu comecei a ficar preocupada. Porque eu falei assim, o que que eu vou falar para ele? Porque ele nunca vai acreditar que eu tô indo com as duas para a igreja. uhum, Ele vai achar, ele vai achar que eu estou indo aprontar alguma coisa, porque eu não aprontava, mas na cabeça dele, nos argumentos dele, eu estava sempre aprontando. Aí a gente foi assistir o culto e eu já fiquei inquieta. Eu não vi a hora do culto acabar. Antes de eu ir, eu liguei para ele, avisei, olha, eu tô indo. Ele já estava tendo controle total sobre mim. uhum. Aí eu liguei para ele, falei assim, olha, eu tô indo. Aí ele falou assim, então tá, na hora que acabar, você passa aqui. Aí eu falei, tá, então tá bom. Aí eu fui, eu fiquei inquieta lá dentro da igreja. Não vi a hora do culto acabar, o culto acabou. As meninas queriam passar um negócio de lanche que tinha lá perto. Eu não quis de forma alguma, porque eu queria ir embora rápido. Uhum, E quando eu cheguei aqui, eu passei na casa dele, como ele tinha falado. Não falo nem como ele tinha pedido, como ele tinha mandado. uhum, Aí eu bati na porta, ele abriu a porta com a cara muito séria. Aí ele olhou comigo e olhou pra mim e falou assim, e começou a me cheirar. Aí eu falei, o que que foi? Aí eu falando, o que que foi? O que que tá acontecendo? Você tá muito descabelada. Você não tava na igreja, não. E começou a me xingar, falando que eu não enganava ele. E terminou comigo. E a gente ficou essa semana sem conversar. Eu tentei explicar pra ele, eu tentei falar que não, eu não tô com ninguém, não sei nem o que te falar, eu não tenho como provar, mas eu não tava com ninguém. E ele uhum, me dava cada argumento que eu dava. Aí eu vi que não ia fazer ele mudar de ideia. Aí eu fiquei calada. Aí passou uma semana, ele foi e me procurou. Aí a gente voltou de novo. E aí nessa volta eu parei de ir na igreja. Então era uma coisa que estava sempre, sabe, eu estava me fechando cada vez mais, cada vez mais. uhum. E a gente vai E, abandonando tudo, a gente vai abandonando família, amigos, a nossa fé, a gente vai ficando totalmente à mercê dessa relação, e quanto mais a gente abre mão, mais a pessoa quer que se abra mão, né? Nunca tá bom, nunca é o suficiente. nunca é o suficiente. E outra coisa, eu nunca tinha retorno de nada. Eu passei a ficar cada vez mais psicótica, deprimida, isolada. E eu estava ficando doente e eu não enxergava isso. Uhum, Eu cheguei a tomar advertência no meu trabalho por causa desse relacionamento. uhum, E quase fui mandada embora. E depois dessa advertência, eu comecei a perceber.
eu tava precisando de tomar um posicionamento, só que eu não conseguia de forma alguma. Uhum. Já estava entrelaçada demais naquela teia de aranha. E aí eu procurei o posto de saúde daquele meu bairro, mas não com a intenção de fazer tratamento nenhum, eu só queria aquela medicação. Na realidade, esse comprimidinho que eu dei para minha mãe, rapidamente eu me tornei dependente dele, porque qualquer coisinha que me acontecia, tomo um remédio. Ah, me fez raiva hoje? Ah, não vou brigar mais não. Eu não quero saber de briga mais. Eu Uhum. tomava um remédio. Você Então, começou a se anestesiar, na verdade, né? Para não tomar uma atitude. ao invés de eu tomar uma atitude, eu comecei a anestesiar aquilo. Então, aí eu fui, né, nessa consulta com a psicóloga que a clínica do posto tinha me indicado. Mas, como ela não falou as coisas que eu queria ouvir, eu acho que eu tomei uma certa birrinha dela. Eu fui umas 2 ou 3 vezes só, né, e ela sempre falava comigo: "Você tem que afastar desse homem, ele não te faz bem, ele vai destruir sua vida". E eu saía de lá pensando assim: "Gente, ela não sabe de nada praticamente, ela já tá falando isso". E eu acho que eu queria ouvir dela era o oposto, né, tipo assim: "Não, seja forte, você consegue, o seu amor pode mudar ele, eh, ele vai mudar, né, as pessoas são assim". Eu acho que eu queria ouvir isso, né. E você acreditava que o seu amor poderia mudar ele? Acreditava. Eu estava sempre justificando os erros dele. Na minha casa, quando acontecia alguma coisa, alguém vinha falar comigo alguma coisa, eu justificava, porque os pais dele eram separados. Qualquer coisinha eu me apegava àquilo e eu fazia daquela coisinha um grande argumento. Como, por exemplo, os pais dele eram separados, né? A mãe pediu o divórcio porque o pai dele traía muito a mãe. Aí eu pegava essas justificativas, tipo assim, ah, ele faz isso comigo é porque os pais dele eram separados e ele não sabe o que é amor de verdade. Então ele faz isso comigo porque no último relacionamento dele ele foi traído. Então ele acha que eu vou trair também. Então eu meio que justificava tudo. Uhum. Aí eu pegava aquela desconfiança dele que ele tinha de mim, eu justificava para mim mesma. Não, ele desconfia de mim porque no último relacionamento dele, ele foi traído, então ele tem esse receio. Não que ele falasse para mim, eu automaticamente, eu sempre justificava para todo mundo as falhas dele comigo. E aí as pessoas foram parando de me falar as coisas cada vez menos, né? As meninas às vezes via ele nos lugares e já não comentava mais. Eu comecei a ter vergonha de perguntar também. E ficava pensando assim, ah, eu não vou ficar perguntando não, mas volta e meia eu dava uma espiadinha em algumas coisas, mas eu nunca tomava um posicionamento sobre aquilo. E quanto tempo você ficou nesse relacionamento e como você conseguiu sair? O que que você fez para conseguir sair disso? Então, eu fiquei com ele em torno de 6 anos. Aí eu fui para o CAPS, né, um lugar específico para tratamento psiquiátrico. E eu lá sentada no CAPS, esperando a minha hora de ser atendida, eu passei a observar, olhar, eu comecei a olhar em minha volta, assim, e parei para pensar, falei assim, poxa vida, onde é que eu vim parar? E foi me batendo uma sensação, um sentimento de medo. E eu sabia que eu estava lá não era atrás de um remédio, era só um paliativo, porque o meu problema maior no momento era o relacionamento. Então eu sabia que o motivo de eu estar lá era o relacionamento. Aí aqui na minha cidade tem um projeto de uma igreja, né? E através desse projeto tem muito médico atende pela metade do preço da consulta no particular. Aí eu procurei esse projeto, eles me entregaram uma lista de psicólogo que atendia pelo projeto e eu aleatoriamente escolhi uma lá com o mesmo nome que o meu e com um preço super em conta, né? E eu falei assim, olha, essa daqui dá pra eu ir. Aí eu fui e eu cheguei lá no dia da consulta, eu não lembro bem o que tinha me acontecido, eu sei que eu estava muito chorona. Eu cheguei lá bastante chorona, eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, porque já tinha virado um novelo, porque eu já não estava conversando com
com quase ninguém, eu já tinha me afastado do meu ciclo de amigos, eu estava afastando da minha família. Então, tudo que acontecia no nosso relacionamento, entre aspas, eu estava guardando só para mim. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha muita coisa para poder falar, e eu nem sabia por onde começar, e eu estava muito desesperada. Eu sabia que eu tinha perdido o controle da minha vida, eu já não tinha controle de mais nada que era meu. Uhum. Aí, eu chorei bastante, nossa consulta durou em média 1 hora e meia, porque eu acho que eu fiquei uns 20 minutos só chorando, e ela trouxe uma caixinha de lencinho de papel e ficou me observando. E ela falou assim: olha, a hora que você conseguir se acalmar, eu estou aqui para te ouvir. Aí eu comecei a falar, falei algumas coisas com ela. Aí ela já de imediato me deu uma leitura para eu fazer até a próxima consulta, né, que seria na outra semana, falando sobre codependência. Aí eu li e eu engoli essa leitura porque cada palavra eu me identificava. Eu falava assim, gente, isso daqui sou eu. E tinha algumas questões na leitura para eu responder, e eu respondi e levei o folhetinho para ela tinha me passado. Aí na segunda consulta a gente conversou, aí ela falou assim, e aí, você fez a leitura? Fiz. Você se identificou com alguma coisa? Eu com tudo. Aí a gente fez a nossa consulta, no final da consulta ela foi e falou comigo sobre o grupo MADA. Ela perguntou se eu conhecia, e eu não sabia nem o que era. Aí ela me falou um pouco, né, falou assim, olha, MADA é um grupo de mulheres, né, eu não sei se aqui na nossa cidade tem, mas se você falar comigo que você tem interesse em participar de uma reunião, eu procuro saber para você. Eu falei assim, uai, eu quero, sim. Eu cheguei lá bastante deprimida e com muita vergonha. Aí a coordenadora, maravilhosa também, ela falou assim, pediu para eu me apresentar para o grupo. Aí eu me apresentei, falei de onde eu era, e falei que a minha psicóloga tinha me indicado participar da reunião do grupo. Aí ela falou assim para mim, não esqueço disso, você é a pessoa mais importante dessa sala aqui hoje, porque você traz novos espelhos. Aí ela começou a me falar da dinâmica do grupo, né? Elas sugeriam, né, que lá ninguém é obrigado a nada, mas era bom a gente partilhar umas com as outras, porque a partilha era fazer a nossa doença sair pela boca e a cura entrar pelos ouvidos. A doença sair pela boca e a cura entrar pelos ouvidos. E você está dizendo, então, para gente que através da psicoterapia e do grupo MADA, você conseguiu se recuperar e você conseguiu sair dessa relação. Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que passaram, mas principalmente para as que estão passando pelo que você passou? Nossa, Naná, o que eu diria é: não desistam de vocês nunca, nunca. Tem uma luz no fim do túnel, sim, sabe? Talvez a gente não enxerga no momento que a gente está no olho do furacão, mas tem. O importante é não desistir da gente, sabe? Porque quando a gente se vê nesses relacionamentos, realmente a gente perde tudo. A gente perde a identidade da gente, a gente perde. Eu ficava tão ligada, tão fissurada na pessoa, que eu tinha dificuldade de identificar qual era a minha cor preferida, sabe? Eu não sabia mais quase nada de mim, sabe? Minha vida era movida em torno dos passos dele. Então, eu me perdi completamente. E eu falo isso, não desistam. Eu não digo que eu tô 100% recuperada, né? Recentemente eu passei por, eu tive lá embaixo de novo, mas é porque eu sei hoje que meu problema, eu vi só a pontinha do iceberg, eu tenho muita coisa para tratar em mim ainda, mas eu sinto que eu tô no caminho certo.
Bom, a gente está se encaminhando para o final e você pode me fazer 3 perguntas que você quiser, que você deseje da sua história ou de qualquer outra coisa que você queira saber. Tá. Eu, primeiro, eu sei que eu sou dependente emocional, né? Eu queria saber, será que tem cura? Será que eu vou acordar um dia e vou pensar assim, meu Deus, não sou mais dependente emocional? Então, é assim, a dependência emocional, ela não tem cura, porque ela não é uma doença. A dependência emocional, ela é descrita como um transtorno de personalidade. Então, a gente só pode falar de cura quando a gente está falando de doença. Quando não é doença, não tem cura. Então, a gente usa o termo recuperação. Então, assim, é uma coisa com a qual todas nós temos que aprender a lidar. Então, vai chegar um dia que eu vou acordar e vou dizer, não sou dependente emocional? Não. Mas vai chegar esse dia que também já chegou para você, de você se perceber controlando menos, conseguindo dormir, não ficando obsessiva na pessoa, conseguindo encarar as coisas de uma maneira mais saudável. E isso sim é possível e é isso que todas nós buscamos, né? A recuperação. Mais alguma pergunta? Não, não tenho. Só agradecer mesmo. Então, querida, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada por você ter aceitado participar desse bate-papo. Foi muito especial ter você aqui. Você realmente é a pessoa mais importante nesse momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se ver através de você. Tenho certeza que a sua mensagem vai chegar a muitos corações e vai levar essa mensagem de esperança que é: não importa o que aconteça, não desista de você. Então, eu fico muito feliz que você esteja aqui, eu fico muito feliz que você não tenha desistido e fico muito feliz de perceber que, aos poucos, em gotas, você está alcançando a sua recuperação. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com você. Eu que te agradeço pelo seu trabalho maravilhoso. Eu espero que alcance, através da sua mensagem, muita gente, né, que precisa te ouvir. E o seu esforço para estar levando isso tudo é o esforço de alguém que tem muito amor dentro do coração. Eu já falei, né, que eu amo essa energia sua que você tem, é uma coisa que traz paz. Eu te agradeço muito pelo acolhimento, pelo recebimento. Você faz parte desse meu trajeto, desse meu caminho. E você sabe, né? Admiro de montão. E muito obrigada por me acolher quando eu precisei também. Muito Linda, gostoso. Tá fácil. muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas palavras, eu recebo de todo o meu coração, viu? Que Deus te proteja, te abençoe muito e que o amor seja o seu guia em cada passo que você der. Amém, amém, amém. O seu também. Um Beijo, beijo, fica com Deus. beijo. Tchau. Fique com Deus também.